Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu tenho aqui uma mensagem bonita em Mateus capítulo 13 e versículo 24. Aqui Jesus profere a parábola do joio. Essa palavra é muito bonita. Então, irmãos, nós vamos entender um pouquinho sobre o joio e sobre o trigo. O Senhor aqui vai nos explicar, é a palavra de Deus, é aqui a palavra de Jesus. Foi Jesus que escreveu esta parábola, né? Não foi Paulo, nem Pedro, nem João. E se fosse, também acreditaria, porque eles foram usados por Deus para escrever. Mas aqui é o próprio Senhor Jesus falando, escreveu essa parábola. Então diz assim: propôs-lhe uma parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Você está vendo? O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Você está vendo? E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então um joio aqui no meio? E Jesus respondendo disse: um inimigo é que fez isso. Você está vendo, irmão? Então, tudo que acontece, que não é da vontade de Deus, que muitas vezes pensamos que nós erramos ou alguém fez, não, é o inimigo que faz isso aqui. Muitas vezes nós preparamos nossa família, levamos para a igreja, convertemos ele, e daqui a pouco nós mesmos estragamos, porque é o inimigo que fez isso. Muitas vezes o inimigo nos usa, irmão. Muitas vezes o inimigo usa a nossa esposa, muitas vezes o inimigo usa o nosso filho para nos tirar da presença de Deus. Então, propôs-lhe uma parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao que semeia boa semente. Quem semeia boa semente é comparado ao reino de Deus. Quem prega a maldade, prega a mentira, prega o ódio, é semelhante ao reino do inferno. Tá? Então isso é o quê? Preparado pelo inimigo. Então o joio é o inimigo, o joio é o Satanás. Deus veio para nos ensinar o caminho que nós devemos andar, para não sofrer as consequências lá na frente, para não sofrer lá no futuro. Muitas pessoas que beberam, fumaram, jogaram uma vida inteira, 30, 40 anos, e estão lá no fundo de uma cama hoje. Ganharam AVC, estão lá, não conseguem mais levantar. Estão lá no fraldão. Por quê? Porque foi avisado, foi pregado, foi falado que Jesus mandou pregar esse evangelho. Nós pregamos, eu mesmo tenho conhecimento de pessoas que hoje estão no fundo de uma cama, estão lá acamados, não conseguem mais levantar. O mais que ele pode é ser carregado numa cadeira de roda. Isso vai até quando? Até quando Deus querer. Porque ele vai ter que pagar o seu último centavo aqui na terra. A Bíblia diz que ninguém sairá daqui sem pagar o último centavo. Né? Então, mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Muitas vezes nós temos uma conversa, nós temos assim uma conversa de irmãos, uma conversa de família, e alguém lá no meio dá uma opinião. E aquela opinião estraga toda a reunião. Uma opinião daquela, a metade ele tira da família, tira da igreja. Lá dentro da igreja também tem joio, lá dentro da igreja tem crente desviado. Tem, ele veio para tirar aquele lá de dentro, é o joio. O inimigo colocou ele lá dentro, para que ele viesse tirar o trigo, arrancar o trigo, né, do joio. Mas Jesus nos deu um alerta, né, dizendo: quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Por quê? Começa devagarzinho dentro da igreja, começa na família, ele vai lá, de repente está quase a família, quase tudo convertido. Aí de repente vem um lá de fora, um outro da família. Ah, pois é, qual é a igreja que você está indo? Onde é que você está andando? Como é que ficou? Ah, eu também quero ir lá. E de repente ele até vai. Ele vai junto para a igreja e diz: opa, ganhei uma alma para Jesus. Pastor, está aqui, ó. Ganhei meu sobrinho para Jesus. Ganhei meu enteado para Jesus. Ganhei meu irmão para Jesus. Eu convidei para ir para a igreja, ele veio. Aí o pastor fica contente: seja bem-vindo em nome de Jesus. Se é de Jesus, ele vai permanecer. Então a gente já logo coloca a palavra na frente. Se é de Jesus, vai permanecer. Se não é de Jesus, ele vai sair. E ali ele vai ficando. Daqui a pouco ele fica 3, 4 meses, ele começa a pegar toda a artimanha. Aí ele começa a manipular. É um joio ali no meio do trigo. É um joio que a família pensou que trouxe o trigo para a igreja. Trouxe um joio para dentro. Claro, na boa intenção.
né? Mas é ali que o inimigo usa o nosso parente, nossa família, porque é mais fácil de enganar, né? Se for um estranho, a gente sempre fica cuidando mais, fica vigiando mais. Mas quando é parente, a gente não vigia. Ó, tá aqui, pastor. Ele vai lá. Daqui a pouco ele começa a ver tudo, começa a aprender. Quando ele já sabe mais ou menos a metade das coisas, ele diz, agora já aprendi, agora está na hora de eu começar a crescer. Ele vai crescendo devagarzinho no meio, ele vai crescendo. Aí, pastor, eu queria levar uma palavra. Ah, pastor, eu queria levar um hino. Mas ele bebe, ele continua fumando, está no pecado. Aí o pastor não conhece, coloca ali em cima do altar. Lá em cima do altar, daqui a pouco, ele começa a trazer mais 2, 3 inimigos. Ó, pastor, trouxe mais 2 aqui comigo, aqui, ó. A gente fica contente quando traz alguém para a igreja. Porque a igreja está ali para isso. A igreja está ali para quê? Para curar os que bebem, os que fumam, os que se prostituem, homossexual. Ali, a igreja está para todos ali. A igreja foi aberta porque é um hospital espiritual, né? Quando nós estamos doentes, que nós temos uma enfermidade em nosso corpo, um corte, um acidente, nós temos que pular para o hospital, que é físico, para cortar, para curar, para fechar aquela cicatriz, né? O médico vai dar um tratamento, vai te colocar num soro e você vai se levantar dali. Bom, mas a igreja é um hospital espiritual. Então, aquele joio começa a entrar devagarinho dentro da igreja. Ele vai entrando, ele vai crescendo, né? Daqui a pouco, quando o pastor diz, não, mas espera aí, não é bem assim. Daqui a pouco ele já começa a colocar algo na cabeça de um, na cabeça do outro. Aí aquele que é parente dele que estava ali, que era o cabeça, que foi o primeiro a vir, já não vem mais amanhã com ele. Nós foi lá na outra igreja, nós foi lá na outra igreja. Aí daqui a pouco ele começa a dizer, olha, eu não vou mais ali, esse joio que veio junto, não vou mais ali porque o pastor não deixou louvar, porque o pastor não deixou levar uma palavrinha. Mas, meu irmão, você tem que se batizar primeiro, você tem que aceitar Jesus como Salvador da sua vida, você tem que preparar, você ainda não é batizado ainda, já convidamos, mas você diz que não está preparado, não está pronto ainda. Ele nunca vai estar preparado, porque ele é joio. E o que acontece? Aí a gente vai lá, deixa ele de lado, ele pega e tira toda a família da igreja. Estava em 4 lá da igreja, daqui a pouco ele veio quietinho, né? Sorrateiramente, ele leva os 4 para a igreja, para casa, para fora da igreja. Aí, vai lá na casa do irmão, irmão, o que foi, irmão? O que aconteceu? Você não veio mais? Pastor, eu fiquei triste contigo. Pastor, eu não aceitei aquilo que o senhor fez com o meu sobrinho. Teve tanto trabalho para levar para a igreja e o senhor não quer deixar ele louvar. Ele falou que o senhor não vai deixar louvar porque não é batizado. Sim, mas você é espiritual. Ele, por enquanto, enquanto se converter, ele é um joio ainda. Nós temos que converter. No passado, eu também era um joio. Você também era joio. Mas nós se convertemos. Então, você que é convertido, você tem que voltar para a igreja, irmão. Deixa lá, vamos orar, fazer uma campanha para ele, mas não vai sair por causa dele. O joio, às vezes, é um parente, é o irmão, é o sogro, é a sogra. Então, esses são perigosos. Eles não querem e não querem que você vá também. Né? Então, se você é trigo, se você é escolhido de Deus, você está preparado espiritualmente, você tem que obedecer a palavra de Deus. Então diz aqui, né, no versículo 26, e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Aí o joio veio aparecer. Aí nós começamos a dizer, mas aquele fulano lá, pastor, aquele fulano lá que veio depois, aquela família, ele ainda fuma, ele ainda bebe, ele ainda vai em baile. Isso acontece muito. E o servo do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que que tem então joio? O joio vem sozinho, irmão. O joio cresce sozinho. O joio, ele vem de nada, ele vem do nada. O joio não se planta, ele nasce do nada, né? O que aconteceu aqui? E ele disse, um inimigo é quem fez isso, o Senhor Jesus falou. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Aí Jesus deixa ele lá quietinho, porque se arrancar ele vai levar todo o trigo para fora. Ele vai estragar todo, ele vai corromper-se no meio do trigo e o trigo vai embora com ele. Quando ele sair, o trigo vai atrás dele. E assim acontece dentro das igrejas, irmão. Você pode ver, de repente a igreja está lá cheia, está cheinha, as cadeiras, os bancos, tudo cheio, tudo lotado. Daqui a pouco já foi uns 8, 10 embora. Tu procura, quem foi? Mas, irmão, por que você saiu, irmão? Fulano falou que o pastor disse aquilo, e ele ficou triste que o pastor lá no altar falou, nós nem falamos para ele, nós falamos para a igreja, nós pregamos a palavra de Deus. E o joio foi lá e colocou coisa ruim na cabeça deles, saíram todos. Aí vai visitar, já estão lá fumando, estão bebendo de novo, junto com o joio.
Então, cuidado, irmão. Jesus disse, cuidado, abra o olho, fique firme na presença de Deus, fique ali com Jesus, ali, ó, só, Senhor, ninguém me tira daqui. Senhor, eu sou o trigo, eu fui escolhido, eu fui chamado e fui escolhido para fazer a tua obra. Quantos pastores que a gente vê aí, caído, porque caiu na cara do trigo, na cara do joio, aí sai junto com ele, o joio foi atrás, vou lá para aquela igreja, lá tem uma chance, vamos lá, ele vai atrás, vai junto, e aí é o fim. Então diz aqui no versículo 29, porém ele lhe disse, não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele, deixa crescer ambos juntos, até a ceifa. Muitas dias o irmão chegou perto de mim e disse, pastor, olha, tira o cara daqui da igreja, manda ele embora, repreende ele, por quê? Porque ele está botando água na cabeça de alguém, aí está pedindo para ir lá para outra igreja. Ele está indo lá, ele diz que lá é melhor, que lá atende mais, que lá não precisa isso, não precisa aquilo, e ele está convidando ele para ir para lá. Cuidado, pastor. Eu fui lá, falei com ele, repreendi, ele foi embora. Por quê? Antes que o mal cresça, a gente tira ele fora. Antes que ele corrompa aquele grupo, um grupo de pessoas, vai fora. Mas o que acontece? Por que acontece isso? Porque dentro da igreja tem gente que quer ser obreiro, mas não está preparado ainda. Tem gente que quer cantar, mas não sabe cantar. Então, quer dizer, não é assim como eles querem. Não é assim como a gente pensa. Tem que estar preparado e é o tempo do Senhor. Se o pastor me der chance, eu vou lá para a congregação. Então não quer obedecer o pastor. Até não sai da igreja, mas vai lá para outra congregação. Por que vai para lá? Porque não quer obedecer a palavra de Deus. Porque não quer obedecer ao seu pastor. Eu até não falo mal, eu venho aqui, mas eu vou congregar lá na outra congregação. Fazer o quê? Nós não podemos mandar ninguém. Cada um faz o que quer, porque lá ele tem chance, lá ele participa do ciclo de oração, lá ele participa das orações, lá ele participa no meio do grupo, por quê? Porque é pequeno, tem menos pessoas. Então, aqui a chance é mínima. Sim, mas Deus vai preparando, é o tempo de Deus. Não queira fazer o tempo de Deus. Faça o seu tempo, que o tempo de Deus é outro, é diferente. Então, deixa crescer ambos junto até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi ao ceifeiro, colhei primeiro o joio e atai molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meio do celeiro. Então, quando chegar no dia do juízo final, quando chegar na vida de Jesus, ele vai tirar primeiro o joio, vai fazer molho e vai lançar ao fogo. Muitos naquele dia diziam, mas Senhor, eu estava lá na igreja, eu fui dizimista, eu orei pelo irmão, ele era doente, ele foi curado, eu expulsei demônios. Jesus disse, afasta de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu te falei uma coisa e você fez outra. O meu servo pediu para você fazer isso, você fez aquilo, você não obedeceu, você foi desobediente da minha palavra. E aqui no versículo, em Mateus 13, versículo 36, Jesus explica melhor a parábola do joio. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. Chegaram ao pé deles os seus discípulos, dizendo, explica-nos, Senhor, a parábola do joio. Quer dizer, nem os seus discípulos estavam preparados. Explica-nos, Senhor, a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhe, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, é Jesus. Jesus semeou a boa semente. E se nós também estivermos seguindo a Jesus, nós também vamos semear a boa semente. A boa semente é andar no caminho reto do Senhor. A boa semente é não julgar ninguém. A boa semente é aquele que não fere o seu semelhante. É aquele que não deve nada para ninguém. Aquele que é fiel com Deus. Esse é o servo bom. Esse é o trigo, Então, respondendo, disse, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do diabo. O joio são os filhos do maligno. O joio são aqueles que estão dentro da igreja, mas não paga ninguém, deve para todo mundo, fica julgando os outros e não vê defeito em si mesmo. E em Coríntios, o apóstolo Paulo disse, corrija-se o homem a si mesmo. Não temos que corrigir os outros, nós temos que nos corrigir, temos que andar no caminho para que seja bom testemunho, ser bom exemplo diante da sociedade, diante da irmandade, Então nós temos que servir a Deus somente. O inimigo que semeou é o diabo. O inimigo que semeou o joio lá dentro é o diabo, então não é Deus. E a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. E naquele dia o Senhor vai mandar os anjos escolher os seus. Então, nós temos que andar firme na presença de Deus. Cuidado com o joio. O joio está ao nosso derredor 24 horas. Todo lugar onde você vai tem joio.
O joio vai levar o quê? Doença, enfermidade. E o joio vai dizer, ó, não está naquela igreja lá, não vai lá não. Está dando dinheiro para aquele pastor, lá para aquela igreja. Não dá, isso é joio. Viu? Isso aí, pode ver, ele deve ser um crente desviado. E quando é crente desviado, que está dentro da igreja lá, estou saindo daqui, por quê? Ah, o pastor só pede dízimo, o pastor só pede dinheiro, só pede isso, só pede aquilo. Isso é o crente desviado, é o joio, tá? Então, o inimigo que semeou é o diabo. Semeando contenda entre irmãos é o diabo. Dizendo, mas aquele pastor falou isso, o pastor falou aquilo, semeando contenda. O que semeou, contenda entre irmãos, pertence ao inimigo, pertence ao diabo. Porque Deus veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Agora você vai para a igreja, você diz que se converte e fica pregando mentira, fica tirando as pessoas dentro da igreja, semeando contenda, dizendo que o pastor disse isso, o pastor disse aquilo, é semeando contenda entre irmãos. E o mundo é o cefeiro, e os cefeiros bons, os bons cefeiros são os anjos de Deus. Tá? Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Então se prepare, irmão. Se você está nessa circunstância, se você vir que ainda continua bebendo, se você continua fumando, continua julgando o teu irmão. Não julga o teu irmão, não, irmão. O nosso compromisso é ir para a igreja, aquele que senta lá na cadeira é ouvir a palavra de Deus. É ouvir os louvores que estão lá. Não é para você ir lá julgar ninguém, não. Se você vai lá para julgar fulano e tal, não adianta de nada. Aquele culto para você não valeu nada. Você ainda pecou, porque você foi para lá julgar o teu irmão. Não julgue para que não seja julgado. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo. Os anjos vão separar o joio do trigo. Então, aquele que causa escândalo e comete iniquidade, tá? Vai ser escolhido pelos anjos, vai ser joio, vai ser queimado no fogo eterno. Vai ser queimado, vai ser feito aquele molho como joio e é jogado no fogo, como disse Jesus. Cuidado, irmão. E assim, no versículo 42 diz assim, e lançá-los na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dente. Você o tempo todo só julgou, o tempo todo só viu o defeito nos outros. Não adianta ir para a igreja dessa forma. Você tem que fazer a sua parte para com Deus. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido, ouça para ouvir o que Deus tem para as igrejas. Então, quem tem ouvido, ouça para ouvir. Ouça o que Deus tem para você. Guarde no teu coração, para que Deus possa abençoar a tua vida, pode abençoar a tua família. Não fique lá julgando ninguém, não. Respeite o pastor, respeite a norma da igreja, né? Todo lugar tem norma. O estabelecimento comercial tem norma, o industrial tem norma, o trânsito tem norma, tem que respeitar a lei de trânsito, porque é norma, é uma lei. Nós temos que respeitar a lei também, né? Então, eu quero que você guarde isso no teu coração, que você venha a ser abençoado. Quando for para a igreja, você vai louvar a Deus, você vai orar, olhar para o altar e dizer, ouvir a palavra de Deus, quero aprender hoje, eu quero aprender para poder pregar também. Quando alguém perguntar algo para mim, eu saiba responder, porque eu fui para a igreja e eu fui ouvir a palavra de Deus. Amém? Eu também aprendi tudo com os pastores quando estava pregando. Eu pegava uma caneta e eu ia marcando. E em casa eu ia estudar. Se eu tinha dúvida no outro dia seguinte, eu ia lá, pastor, aqui estou com uma dúvida, o senhor me explica. Pronto, já sabia. E assim eu aprendi e hoje eu estou aqui. Porque me interessou, eu estava sedento da palavra de Deus.